Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Situando a nossa reflexão, nas últimas semanas nós vimos refletindo sobre o terceiro artigo da nossa profissão de fé, que afirma: Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse artigo ele é organizado em 3 parágrafos dentro do Catecismo da Igreja. Nós meditamos o primeiro parágrafo, que falava sobre o mistério da encarnação. Meditamos sobre o segundo parágrafo, que falava sobre a concepção de Jesus pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e tínhamos a oportunidade de aprofundar sobre 3 dos dogmas marianos, que são a Imaculada Conceição, a maternidade divina de Maria e a sua virgindade. E assim nós encerrávamos na última semana a meditação sobre esse segundo parágrafo. Hoje nós vamos começar a meditar o terceiro parágrafo, que explicita o terceiro artigo da nossa profissão de fé. Este parágrafo vai falar sobre os mistérios da vida de Cristo. Na verdade, o símbolo da fé, ele fala somente sobre os mistérios da encarnação, falando sobre a concepção e o nascimento de Jesus, e sobre o mistério da Páscoa, que inclui a paixão, a crucifixão, a morte, o sepultamento, a descida aos infernos, a ressurreição e a ascensão. O credo não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 2, tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado, tudo isso deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Sobre esses mistérios, o catecismo ele se limita a apresentar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os principais mistérios da vida oculta e depois da vida pública de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre estes elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. Nessa reflexão, o catecismo começa falando que toda a vida de Cristo é mistério. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana sobre Jesus não aparecem no Evangelho. Por exemplo, quase nada é dito da vida de Jesus em Nazaré. E até mesmo grande parte da vida pública de Jesus não é relatada nos Evangelhos. Como nos indica São João, no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 31, aquilo que foi escrito nos Evangelhos foi para que crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos a vida em seu nome. Os Evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, eles puderam ver e fazer ver os traços do seu mistério em toda a sua vida terrestre. Então existe um olhar retrospectivo sobre a vida de Jesus a partir do mistério da sua Páscoa, a partir do mistério da encarnação. E aí o catecismo nos diz que desde os paninhos da sua natividade até o vinagre da sua paixão, o sudário da sua ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério.
por meio dos seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como nos ensina o apóstolo São Paulo na carta aos Colossenses. A humanidade de Jesus, assim, ela aparece como um sacramento, ou seja, como um sinal e um instrumento da sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Então, quais são os traços comuns dos mistérios de Jesus? Nós podemos dizer que existem 3 traços comuns. Um é que toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Depois que toda a vida de Cristo é mistério da redenção. E por fim, que toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Quando se diz que toda a vida de Cristo é revelação do Pai, está se querendo dizer que as suas palavras, os seus atos, os seus silêncios, os seus sofrimentos, a sua maneira de ser, sua maneira de falar, que tudo isso é revelação do Pai. Nós vemos no Evangelho Jesus dizer: quem me vê, vê o Pai. E também temos o testemunho da voz do Pai que se manifesta dizendo: este é o meu Filho, o eleito, ouvi-o. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços dos seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Quando nós falamos que toda a vida de Cristo é mistério de redenção, nós devemos nos recordar que a redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz. Mas este mistério, ele está em ação em toda a vida de Cristo. Nós podemos ver já na sua encarnação, pela qual Jesus, se fazendo pobre, nos enriquece por sua pobreza, ali a redenção tendo parte. Vemos também na sua vida oculta, que por sua submissão serve de reparação para a nossa insubmissão. Vemos na sua palavra, que purifica os seus ouvintes, nas suas curas, nos seus exorcismos, pelos quais ele levou as nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. E também vemos na sua ressurreição, pela qual ele nos justifica. E por fim, quando nós dizemos que toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação, nós queremos dizer que tudo aquilo que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer o homem caído na sua vocação primeira. Aqui o Catecismo até cita um trecho de Santo Irineu, que eu vou ler integralmente aqui para vocês. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação, de sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. É, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isso a todos os homens a comunhão com Deus. E encerrando essa introdução sobre os mistérios de Jesus, o Catecismo ele vai nos recordar que toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Ele recorda, o Catecismo da Igreja, que Cristo ele não viveu a sua vida para si mesmo, mas para nós. Nós vemos ser falado da sua encarnação na nossa profissão de fé, que ele se encarnou por nós homens e para a nossa salvação. E depois também nós recordamos que aquilo que o apóstolo São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, capítulo 15, na primeira carta, capítulo 15, versículo 3, que a morte de Jesus foi uma morte pelos nossos pecados. E o mesmo apóstolo ensina que a ressurreição de Jesus é para a nossa justificação. Ainda agora, ele é o nosso advogado junto do Pai, como nos diz a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1.
estando sempre vivo para interceder a nosso favor, como nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Com tudo aquilo que Jesus viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece presente para sempre, novamente seguindo a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, ele permanece para sempre presente diante da face de Deus a nosso favor. Além disso, devemos recordar que Jesus é para nós também um modelo. Em toda a sua vida, ele se mostra para nós como modelo, porque ele é o homem perfeito. Ele que nos convida a nos tornar seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, ele nos deu um exemplo a imitar. Pela sua oração, ele nos atrai à oração. Pela sua pobreza, ele nos chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo ser humano. E nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, nos faz comungar como membros do seu corpo de tudo que ele, por nós e como nosso modelo, viveu na sua carne. O Catecismo encerra esse trecho, ou essa meditação, fazendo uma citação de São João Eudes, que também leio aqui para vocês. Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe muitas vezes que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. Pois o Filho de Deus deseja conceder uma certa participação e fazer como que uma extensão e continuação dos seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer comunicar-nos e pelos efeitos que quer operar em nós por estes mistérios. Por estes meios, quer realizá-los em nós. E assim, hoje nós vimos essa introdução aos mistérios da vida de Jesus, e na próxima semana nós falaremos sobre os mistérios da infância e da vida oculta do Senhor.